Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Misericórdia. Graça e paz, meus irmãos. Rapaz. Meus queridos, hoje nós temos aqui um grande amigo, pessoa assim de longa data já, né? Passamos uns anos assim um pouco mais distante um do outro, e aí o tema ensino, né? Vamos dizer assim, a educação nos tem reaproximado aí há alguns 3 anos, não é? E eu quero chamar hoje aqui então o pastor Daniel. Pastor Daniel está na Igreja Batista da Conda Boa Vista, é professor e coordenador do Ministério Pregue a Palavra, um ministério que tem resgatado aí entre esses irmãos a pregação expositiva da palavra, e esse é um grande desafio, e também professor no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, né? Acertei, o nome é grande. No seminário ele tem dado só algumas aulas de teologia sistemática, exegese, hermenêutica, homilética e Novo Testamento. Então, como ele gosta de ensinar, é claro que hoje ele pregará para a gente essa manhã, e também não podíamos perder a oportunidade de termos uma classe com ele também na nossa escola dominical. Então, anota bem aí suas questões, presta bastante atenção para depois na aula você poder inquiri-lo, questioná-lo, perguntá-lo, tá? Fica aí o desafio para você. Deus te abençoe, meu irmão, que o Senhor te use. Deixa eu orar contigo, para que o Senhor conduza-nos aqui. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos conduz nessa terra. O reino pertence ao Senhor, e aqui estamos porque somos e queremos nos submeter à Tua palavra. Que o Senhor use Teu servo essa manhã, para que o assim diz o Senhor seja aqui respondido por Tua igreja. Amém, no fim de toda essa manhã. E é em nome de Jesus que nós te clamamos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Confesso que para mim eu costumo dizer que para mim é sempre um grande privilégio participar de qualquer culto e poder ter essa responsabilidade de expor a palavra nesse momento tão especial, para que o povo de Deus possa ouvir a sua voz, entender a sua vontade e sair daqui para aplicar, né? Mas hoje ainda está sendo mais especial, né? Porque eu estou vendo aqui, quando eu cheguei, né, eu já percebi assim, se tem um lugar que eu quiser resgatar a minha origem, lembrar do meu passado, da minha história, é só vir aqui no Pedras Vivas, que tem várias pessoas aqui que participaram assim de forma muito marcante, digamos assim, na minha jornada ministerial, né? Então, vários irmãos em Cristo, assim, ter o privilégio de revê-los, de poder estar em comunhão com os irmãos. Então, tem sido um momento bem alegre, muito bom para a gente rever vocês e conhecer esses novos irmãos em Cristo que fazem parte aqui da congregação. Realmente a gente se reencontrou, né? Eu, pastor Sérvulo, nessa missão da educação dos nossos filhos. E o Senhor tem nos conduzido nessa jornada e tem proporcionado muitos momentos abençoadores como esse que está sendo aqui agora, né? E falando de filhos, né? A palavra de hoje ele vai ter alguns desafios para a nossa vida. E digamos que a resposta mais negativa do que o Senhor deseja para nós, na palavra de hoje, tem um nome. Eu vou começar pela ala ruim, né? A palavra de hoje é um desafio para a nossa natureza pecadora, quando a gente fala de rebeldia. Eu costumo dizer que onde eu passo, se eu estou falando para pais e mães, e a gente fala assim, filho bom é filho obediente, não é isso?
quem é pai e quem é mãe é uníssono, né? Se dizer assim, filho bom é filho obediente, não é isso? Mas a gente sabe, a gente conhece a verdade. E a gente sabe que a palavra de Deus nos revelou que após o pecado, esse fator que é indispensável para todos os filhos de Deus, que é a obediência, ele foi severamente afetado. E a gente, conforme diz lá em Gênesis, né, a gente tem uma tendência, por causa do pecado, de inclinar nosso pensamento, nossas intenções, nossos desejos sempre para o mal. Não é isso? Não sei se você já... Eu não sei não, eu acho muito difícil alguém aqui não ter presenciado uma cena de algum filho promovendo o que a gente chama aqui, eu acho que no Nordeste, não sei se no Brasil usa o mesmo termo, mas é a famosa birra, né? De repente você está andando no shopping e uma criança fazendo aquela birra, aquela malcriação, aquela cena que fica feia para o próprio pai, né? E o sentimento, não sei o que você sente, mas olhando para aquilo a gente sempre fica incomodado, não é isso? Nossa, que coisa feia, né? Que coisa horrível, que vergonhoso para aquele pai, para aquela mãe. Mas eu não sei se você já parou para pensar qual a origem desse fenômeno. E esse fenômeno, na verdade, ele revela algo muito mais profundo, tá certo? Que tem a ver com a ala positiva da palavra de hoje, né? Da mesma forma que tem a rebeldia, nós precisamos entender que o oposto disso é a obediência, não é isso? Mas a obediência, ela sempre tem um parâmetro de origem. Se você está obedecendo, você está obedecendo a alguém. Se é um filho, ele está obedecendo ao seu pai. Uma filha vai obedecer à sua mãe. E aí a gente entende que no final das contas, obediência ou rebeldia sempre tem a ver com um elemento central. E isso tem a ver com um fator que é determinante para a nossa existência. E olha que interessante, a gente pouco associa esse fator à nossa necessidade de existir. E esse fator é a autoridade. No final das contas, se você obedece a alguma autoridade na sua vida. Se você desobedece, você está afrontando alguma autoridade na sua vida. Olha que interessante. Então, a palavra de hoje vai deixar muito claro quem deve ser a autoridade máxima em nossas vidas e que tipo de relacionamento a gente tem que manter com ela, com essa autoridade. Mas vai denunciar também que a tendência do pecado é fazer com que você não reconheça essa autoridade, que você desobedeça essa autoridade. A palavra de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Queria convidar a igreja a ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler do 1 ao 12. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo. E eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura?
a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Que possamos entender as lições, Senhor Deus, dessa palavra e que possamos sair daqui para praticar em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, como vocês podem ver, estamos diante de um episódio do Evangelho de Marcos, tá certo? É um momento de tensão, mas é um momento muito importante para a compreensão da mensagem de todo o livro, tá certo? E para você entender o que está acontecendo aqui, você precisa observar o contexto. Estamos diante de uma parábola, né? Parábola foi um recurso muito utilizado por Jesus no campo do ensinamento. A gente falou um pouco sobre educação e ensino aqui, né? E Jesus, para ensinar as verdades do reino de Deus, ele usava muito parábolas. E como é que funcionava a parábola? A parábola, ele contava uma história que tinha elementos comuns do cotidiano das pessoas daquela época. E ao contar aquela história, que tinham elementos que eram muito comuns para as pessoas da época, ele fazia associações para que as pessoas entendessem o que ele estava querendo falar a respeito do reino de Deus, tá certo? E as parábolas, elas também tinham sentido oposto, tá certo? Da mesma forma que elas ensinavam as verdades para quem é do reino, ela confundia aqueles que não são. Olha que interessante. Então, a gente está diante de uma parábola, tá certo? Mas o contexto dessa parábola vai nos ajudar a mostrar o objetivo dela. Se você voltar um pouco no texto, você vai ver que no versículo 28 tem uma pergunta feita pelos líderes, pelas autoridades religiosas da época. Então, no Evangelho de Marcos, a gente está acabando de sair daquele episódio onde Jesus purifica o templo, dependendo do termo que está sendo usado aí. O fato é que Jesus entra no templo, faz a purificação e incomoda muito as autoridades da época. E, obviamente, balançou a estrutura de tudo que estava acontecendo no templo naquele momento. Toda a corrupção que estava implantada no templo. Obviamente, eles ficaram muito furiosos e este é exatamente o momento que eles vão confrontar Jesus para saber por que ele fez aquilo. E a pergunta no versículo 28, se vocês observarem, eles vão trazer o coração do problema. E eles vão dizer assim: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu autoridade para as fazeres? Ou seja, qual é a pergunta dos líderes religiosos aqui, gente? Qual é a origem da autoridade que estás querendo tomar para si? Porque eles não criam que Jesus era quem era. Então ele está dizendo assim: de onde vem essa autoridade? Em nome de quem estás vindo para fazer o que estás fazendo no nosso meio? E aí Jesus, a gente sabe que neste mesmo confronto aqui, Jesus não responde para eles, né? Vocês devem lembrar desse episódio. Jesus devolve essa pergunta com outra pergunta. Ele faz: eu vou responder se vocês me disserem de quem era o batismo de João. E aí colocou eles numa situação complicada diante do povo, porque se eles dissessem que o batismo de João, Jesus pergunta, é de Deus ou dos homens? Se ele dissesse que era de Deus, Jesus os alertaria, acusaria, dizendo o quê? Vocês não creram no batismo de João, e por que estão dizendo hoje que ele é de Deus? Mas, por outro lado, se eles dissessem que era dos homens, a população tinha em João um grande profeta. E aí eles estariam em uma situação complicada diante do povo. Tudo que eles não queriam, porque, na verdade, o que está sendo claro aqui é que eles estavam preocupados com o status dele e o poder que eles tinham na época. O fato é que eles, de forma muito astuta, se reúnem, conversam entre si e dizem o quê? É melhor não dizer nem que sim, nem que não. Porque qualquer uma das respostas vai nos complicar. E o que é que eles fazem? Voltam para Jesus e dizem assim: não sabemos. Costumo dizer assim, raciados com a astúcia da serpente, né? Eles vão lá e tiram a responsabilidade da resposta para não se complicar diante do cenário e dos objetivos que eles tinham. E aí Jesus
nos ajuda a entender o que está acontecendo e ele conta exatamente esta parábola. E essa parábola, gente, segue o raciocínio de Jesus ao perguntá-los, em relação à autoridade dele, se eles tinham crido em João. Eu não sei se você percebeu o raciocínio que Jesus está construindo aqui para nos lembrar de algo muito claro. Toda a história da redenção foi dirigida pelo nosso Senhor. E o livro de Isaías, o livro de Malaquias, inclusive prometeu que viria um mensageiro, aquele que viria preparar o caminho para o grande Messias. Então, a lógica que Jesus está usando aqui para eles. Vocês estão perguntando que autoridade eu tenho? Então, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, vamos lá. Para reconhecer minha autoridade, vocês teriam que ter percebido que aquele que veio preparar o caminho já veio. Vocês o reconheceram? Então, o que é que Jesus estava querendo dizer? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui é cumprimento de todas as profecias. Se vocês não reconheceram João Batista, vocês não vão me reconhecer, porque ele veio apenas preparar o caminho. E a partir daí, para ficar claro toda essa lógica, Jesus conta exatamente esta parábola. E essa parábola, gente, contar essa parábola neste momento tem um peso ainda maior, porque o povo de Israel conhecia também uma parábola que falava de vinha. A terra de Israel era a terra das vinhas, era muito comum vinhedos em Israel. Fruto da vinha, a uva, existia um comércio, uma indústria em torno disso. A gente sabe que o fruto da uva virava o suco, fermentava e virava o vinho, era uma bebida muito utilizada em Israel. E a vinha, inclusive, foi uma figura muito utilizada em toda a Bíblia para Deus trazer ensinamentos para o seu povo. E sempre relacionado com essa dinâmica de que uma boa vinha representa o povo de Deus que é obediente a Ele, entende a sua vontade e obedece, e assim a vida é uma vinha frutífera. Por outro lado, se o povo de Deus está caminhando em uma fase de vida de muita desobediência, a vinha é retratada como sendo uma vinha infrutífera. E o resultado disso, ela será o quê? Destruída. E o livro de Isaías, no capítulo 5, vai ter um cântico de uma vinha que vai tratar sobre essa questão. A vinha que não está sendo frutífera. A vinha sendo o povo de Israel. Neste momento aqui, para explicar tudo o que está acontecendo, Jesus repete essa ideia de trazer o raciocínio de uma vinha para que o povo pudesse refletir como está sendo o seu relacionamento com o seu Deus, que deveria ser a suprema autoridade na vida deles. E que agora estavam diante do próprio Filho de Deus e precisavam reconhecê-lo como Filho de Deus para ouvir as suas palavras e também obedecer. E aí o texto, gente, gira em torno disso. Ele vai trazer de novo essa ideia da vinha. Os 2 primeiros versículos, ele monta o cenário, né? E se você parar para observar, Jesus começa a parábola nos versículos 1 e 2, dizendo como que está sendo essa construção dessa vinha. Um homem plantou a vinha, e não sei se vocês lembram, a gente iniciou dizendo que parábola é esse recurso que conta a história, e a gente precisa fazer as associações dos elementos, tá certo? Como eu falei, vinha era muito comum, então para eles isso era muito familiar. Era algo do tipo assim, um homem abriu um escritório de advocacia, e ele alugou um espaço, ele contratou uma secretária, ele montou uma equipe de advogados, vocês estão entendendo? Tentando tirar da sua vinha o que é de direito, o fruto dela. E o primeiro enviado, o primeiro servo vai ser enviado, envia o primeiro servo aos lavradores para que recebesse deles o fruto. Eles, porém, fazem o que, gente? Olha o versículo 3, eles o agarram, o espancam e o manda de volta de mãos vazias. Você tem noção dessa acusação? Deus está dizendo que o seu povo não produziu nada para devolver ao seu Criador, porque eles querem ficar com a vinha para si e com tudo que essa vinha pode produzir. Você tem noção da acusação que está sendo dada aqui? É tipo assim, esses lavradores, gente, eles não estão reconhecendo quem é o dono da vinha. Eles não estão reconhecendo quem é a autoridade máxima nesse circuito que foi criado aqui. Gente, a mensagem clara de Gênesis é exatamente isso. Olha, vocês foram criados em minha imagem e semelhança, mas nunca esqueçam, eu sou o supremo governador. Vocês refletem o meu governo. O que é que Jesus está dizendo?
que esses aqui, que deveriam prezar pelo governo de quem está acima deles, estão se rebelando contra o governo de Deus. Vocês lembram qual foi a primeira vez que isso aconteceu? Gênesis 3. Ele vai dizer que aquele animal que é do grupo que se move rente à terra, né, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e os animais que se movem rente à terra. O último da lista, na sequência do governo, é aquele que se levanta para indagar a voz do Criador. E ele não vai falar nem sequer com aquele que recebeu a ordem, mas sim com aquela que foi criada para ser ajudadora. Gente, está tudo bagunçado, ou seja, o que é que Gênesis 3 está mostrando? A vontade do Senhor na sua ordem, não só na ordem estrutural, mas na sua ordem de legislar, a vontade dele sendo falada. Está tudo sendo corrompido aqui, o governo de Deus está sendo afetado. A autoridade de Deus não está sendo reconhecida, ainda está querendo ser bagunçada. Gênesis 3. Foi a lógica da queda, minha gente. O que é que está acontecendo aqui? Essa mesma lógica de inversão. Aqueles que deveriam só reconhecer, ó, Deus nos criou, deu tudo para a gente que a gente necessitava. A gente só tem que devolver o fruto, que é a vontade dele. Agora, o que é que eles estão querendo fazer? Tomar a vinha para si. Eles querem se colocar no lugar do dono da vinha. E todos aqueles que o dono da vinha passar a vinha a enviar a partir de agora, eles vão manter o mesmo modelo de operação. E que modelo é esse, gente? Não é simplesmente bater a porta e não querer receber. Eles recebem e fazem o quê? Olhem a sequência. Gente, agora vai vir uma sequência. E Jesus com isso vai demonstrar o modelo de operação de Israel no Antigo Testamento. Olha que relato triste a respeito da ação pecaminosa do povo de Deus. Ele vai dizer que o primeiro que foi enviado foi agarrado e foi espancado. No versículo 4, ele vai dizer que ele vai enviar outro. E aí vai ser uma série de expedições com o mesmo formato, viu, gente? Ele envia outro servo, eles esbordoaram na cabeça, bateram na cabeça e o insultaram. Perceba que parece que vai tendo um grau de evolução de violência e rejeição. É violento, é uma rejeição realmente com toda a força, raiva e fúria para o dono da vinha. Aquele que criou a vinha, que te deu a vinha para que você exercesse, usufruísse da vinha, de acordo com a vontade dele, e agora a gente está tratando ele com violência. Você sabe muito bem que naquela época, qualquer um emissário a respeito de uma autoridade, ele representava a autoridade. Então, se eles estão batendo no servo, eles estão afrontando e batendo, querendo bater naquele que o enviou. Olha como isso nos traz lições, gente. O Senhor nunca deixou faltar o que nós precisamos. Como povo de Deus, Ele sempre tem esse modelo de operação. Deus criou a vinha e deu tudo o que foi necessário. Deus criou a vinha, Deus criou você, Deus nos criou e nunca deixou faltar o que é necessário para a gente frutificar no reino dele. Inclusive a sua vontade, a sua palavra. Foi assim com Israel e não é diferente com nós hoje. Deus enviou os seus servos para cobrar o fruto da vinha. E a gente sabe que nessa comparação da parábola, quem são os servos? Todo o ministério profético no Antigo Testamento. Todos esses servos que foram enviados pelo Senhor para cobrar toda a sua vontade que foi registrada na lei. Deixando claro qual seria a sua vontade para que a gente existisse como povo. E ele vai dizer que vem o primeiro, vai o segundo, o terceiro, no versículo 5, ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Então, olha que evolução de iniquidade, de uma ofensa, de uma violência, a chegar ao ponto de até mesmo matar o servo daquela suprema autoridade, que representava essa suprema autoridade. E a gente sabe que no Antigo Testamento, infelizmente, isso era comum. A tradição vai dizer que o profeta Isaías foi cerrado ao meio. O livro de Crônicas, 2 Crônicas, vai falar de Zacarias, filho de Jeoada, que foi apedrejado no pátio do templo. E detalhe, antes de ser apedrejado, o texto vai dizer que ele foi tomado pelo Espírito de Deus, gente, para denunciar o pecado na época. E quando ele denuncia o pecado, a resposta do povo é o que, gente? Dentro do pátio do templo, apedrejaram Zacarias. Jesus está apenas lembrando o que estava acontecendo. Sabe o que Jesus está mostrando? Olha, observem a natureza de vocês no decorrer da história da redenção.
Observe que nós do lado de cá sempre mantivemos o mesmo padrão. E, infelizmente, parece que o povo de Deus também mantém um, mas mantém um corrupto. E ele vai dizer que ainda outros mandou e a este mataram. Muitos outros, olha a segunda metade do versículo 5. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. O que é que ele está dizendo, gente? Não foi 1, 2, 3. O Senhor mandou várias oportunidades para que o povo entendesse a razão deles existirem e o que eles precisavam fazer. Mas todos esses que eu mandei, o que é que eles fizeram? Rejeitaram, espancaram, bateram, mataram. E aí, mais uma grande surpresa, né? Que dono de vinha, diante de um cenário desse, por último ia mandar quem? O seu próprio filho. Qualquer um nesse cenário ia fazer o quê, gente? Acionar uma autoridade maior. Acionar uma autoridade maior, não é isso? Como que vai se acionar a autoridade maior? Essa é a lógica do reino de Deus. E é por isso que Jesus, ao ressuscitar, vai afirmar o quê? Toda autoridade. Neste exato momento, por mais louco que pareça para qualquer pessoa, humanamente falando, como é que você tem uma empresa, tá lá o seu negócio, e todo mundo que você manda para cobrar está sendo morto, e você vai acionar seu filho para ir lá? Mas essa é a lógica, estamos falando de autoridade. Ele está mandando quem tem autoridade para cobrar. E vai cobrar no modelo da vinha que ele queria que existisse. E qual é o modelo dessa vinha? O que Jesus explicou. No reino de vocês, os maiores oprimem os menores, no meu não. Maior é aquele que serve. Então, este que tem toda a autoridade, ele vai exatamente para servir. Mesmo que para isso seja necessário morrer. E olha que interessante, gente. O versículo 6 vai dizer que isso realmente vai acontecer. Restava-lhe ainda o seu filho amado. E este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão meu filho. O que é que acontece, gente? O mesmo modelo de operação, só que agora revelando o que está dentro do coração. Eles não querem respeitar nenhuma autoridade. Eles querem tomar e serem a autoridade. E olha a fala deles, quando o filho é enviado, este é o herdeiro. Agora sim, vamos matá-lo e ficar com a herança. Isso tem um peso muito grande em nossas vidas, né? Porque isso denuncia algo que também está presente em Gênesis 3. O argumento central da inversão plena do valor do reino de Deus implantado em Gênesis 1 e 2, na boca da serpente, é: vocês serão como Deus. Tem inversão maior que esta? Se existe um reino que tem um supremo governador e você foi criado como criatura dele, você querer tomar o lugar dele? Idolatria. O que é que Jesus está apontando? Que este elemento continua presente e constante no seu povo. O povo de Deus é idólatra. O povo de Deus não reconhece a autoridade do seu Criador e quer tomar para si o governo de suas vidas. Meus irmãos, não é a respeito de nós. Não é a respeito de nós que estamos vindo aqui todos os domingos. Não é a respeito de nós, não é a respeito de você que você assume qualquer atributo aqui dentro da congregação. Nenhuma atividade ministerial, nem sequer dentro da nossa casa, da nossa família, nosso relacionamento com as nossas esposas, mulheres com seus maridos, pais e mães com os seus filhos, filhos, vocês com seus pais, suas mães, não é a respeito de nós. Tudo isso precisa refletir o governo do nosso Senhor em nossas vidas. Não podemos cair nesse erro e nesse pecado. Vamos matar o filho do dono para tomar para nós o governo de nossa existência. Essa é a natureza do pecado em nossa vida. Quando a gente acha que a gente é o governador da nossa existência.
e quer tomar para si todas as decisões, todos os rumos que a gente vai seguir em nossa vida. Gente, isso é um padrão que está sendo denunciado aqui, precisamos ter muito cuidado com isso. Nós não podemos sair daqui sem essa convicção, nós temos um Senhor. E Ele precisa dirigir tudo na minha vida, seja no campo profissional, seja no campo familiar, no campo financeiro, no campo sexual, todas as camadas da existência de nossa vida, nós não podemos esquecer, nós temos uma imagem a refletir, e é a imagem do nosso Senhor. Nós nunca poderemos tomar o lugar dele no nosso coração. Eu costumo dizer que não existe vácuo no reino espiritual. Ou a luz, ou trevas. E trevas, a gente sabe muito bem, é a ausência da luz. Então, meus irmãos, esses homens aqui, eles caíram nesse fenômeno. Eles querem inverter, perverter a ordem da criação. E o que é que eles fazem? Olha que interessante, como é perigoso o que está sendo colocado aqui. O que está no coração, o que é comentado, o que é planejado, vai virar prática. Você está entendendo? O que está no coração, isso cresce, e germina e vira fruto. E é exatamente a denúncia. A vinha não está frutificando o que deveria estar no seu coração, que é a vontade de Deus, o Criador, do nosso Senhor. O que está no coração é o pecado. Então o desejo agora vira prática, que eles já estavam fazendo, na verdade. E eles fazem o que? Agarram, matam e jogam o filho do dono da vinha para fora da vinha. E aí Jesus encerra com uma pergunta, né? O que agora vai fazer o dono da vinha? E aí, meus irmãos, a gente precisa entender que todos os evangelistas, tá certo? De uma forma geral, eles começam a alertar sobre um elemento muito importante que Israel não poderia esquecer. O nosso Deus, Ele escolhe o seu povo. E a amplitude do alcance dessa escolha sempre foi universal. Porque quando Adão foi criado, ele diz o quê? Multipliquem a minha imagem e semelhança por toda a criação. Em Abraão, o que é que ele diz? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os estrangeiros eram bem-vindos no povo de Israel à medida que eles reconhecessem que Javé era o Senhor. E o que é que Jesus está dizendo? Isso vai continuar. Eu não mudei. E digo mais, a natureza caída, aqueles que são infiéis, continuarão sendo eliminados e afastados da congregação dos santos. Essa é a lógica aqui. Então o Senhor continuará avançando no seu plano de salvação e redenção para toda a terra e fazendo um juízo. Ele é justo. Quem teme ao Senhor ficará nessa congregação, quem não será afastado. E os evangelistas estão apontando aqui para um fenômeno: Israel está rejeitando ao Senhor. A gente sabe que isso não é uma lógica matemática em totalidade, tá certo, gente? A gente sabe muito bem. Então, o povo de Deus estava pervertido. Uma boa parte, inclusive na matemática de Jesus, o caminho estreito, o número é bem menor daqueles que conseguem pegar o caminho estreito. E o que ele está colocando aqui é que os fiéis, os escolhidos pelo Senhor, eles terão um padrão contrário a esse. E ele está alertando aqueles que estão ouvindo que, inclusive, essa vinha será tirada deles e será dada para quem? Para os de fora. No encontro de Jesus com o centurião, Jesus vai dizer o quê? No Evangelho de Mateus, inclusive, tratando também sobre esse tema de autoridade, ele vai dizer: olha, o reino dos céus, no reino dos céus vão vir muitos do Oriente e do Ocidente e vão sentar na mesa com Abraão. Gente, qual é o valor que está sendo colocado aqui? Nosso Senhor, Ele é justo. Ele salvará os seus e julgará para a salvação os santos e eleitos e para a condenação os ímpios e perdidos. O fato é que ele ainda vai e cita um texto do Antigo Testamento dizendo, vocês não leram o que estava na Escritura? Ele vai citar o Salmo 118, 22 e 23, né? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra,
a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Gente, esse texto, esse salmo, ele era usado liturgicamente. E a interpretação que mais se alinha, inclusive da época e de hoje, com o que Jesus está colocando aqui, é que esse salmo apontava para uma figura de rei que estava sendo rejeitado, mas que seria abençoado pelo Senhor. Então, aquele que é rejeitado, ele vai ter um momento. E o livro de Zacarias, inclusive, vai colocar a pedra angular como sendo o ungido do Senhor. Então, juntem as peças. Aquele rei rejeitado se torna a pedra angular que vai reedificar o novo templo. O que é que Jesus está dizendo? Em mim se cumpre todas as profecias. Eu sou o rejeitado. Não é a respeito de Davi. Davi apontava para mim. Eu sou a pedra angular. E eu vou reedificar este templo. E a gente sabe que nós somos o corpo de Cristo, o santuário do Espírito Santo. Então, todo o significado das Escrituras está sendo explicado por Jesus. Olha que texto incrível, gente. Jesus está mostrando aqui como toda a Escritura, conforme Lucas 24, aponta para Ele. E a gente, como povo de Deus, precisa entender qual o nosso papel diante desse alerta. A gente estudando interpretação bíblica, a parte final da interpretação é a parte mais desafiadora, é este momento agora. Entendendo toda a lógica da explicação do autor para as pessoas da época. Qual era a denúncia? Olha, Israel rejeitou a autoridade do seu Criador. E isso vai custar caro. Mas o Senhor continua o seu plano, entregando a vinha agora para quem crê. Olha que interessante. E ele vai dizer o quê? Que isso é maravilhoso e procede do Senhor. Então, meus irmãos, no coração desse alerta, continua a pergunta inicial daqueles líderes religiosos. Com que autoridade você está fazendo isso? E Jesus diz o quê? Eu estou fazendo isso na autoridade do Criador do universo, o dono da vinha, Javé, o Senhor de Israel, aquele que vocês não reconheceram, nem sequer os servos que ele enviou. Eu sou o Filho do Criador. O Evangelho de Marcos começa com essa afirmação. Evangelho, Jesus Cristo, o Filho do Criador da vinha. Olha que interessante. Da mesma forma que Jesus queria incomodar e deixar claro, Mateus estava querendo deixar claro para a igreja naquela época, que a igreja precisava reconhecer que Jesus é o cumprimento de toda a profecia e que Ele é a autoridade de Deus Pai. Ele é o nosso Rei, é o nosso Senhor. E Ele tem um propósito para essa vinha. Nós, como igreja, o povo de Deus, a congregação da nova aliança, nós precisamos observar o que isso significa para a nossa existência hoje. Então, encaixe as peças. Como povo de Deus, precisamos reconhecer a sua autoridade em nossas vidas. E a questão agora é, o que isso vai mudar na minha participação dentro desta vinha? Entenderam? Porque todos nós aqui, eu acredito que confessamos que Jesus é o nosso Rei, que Ele é o nosso Senhor. Mas a pergunta é, de que forma isso vai mudar na minha vida como filho? De que forma isso vai mudar minha vida como filha, como esposo, esposa, pai, mãe? Temos um elemento básico aqui, tá certo? E o Evangelho de Mateus vai nos ajudar nisso. A gente até já ventilou esse texto aqui. Abra sua Bíblia em Mateus 28. E você vai ver um texto bastante conhecido, né? Normalmente a gente usa muito a partir do versículo 19, não é isso? Quando a gente vai tratar em campanhas de missões, né? E de fazer discípulos, né? Mas se você observar, você já olhou o que está no versículo 18? Antes da ordem, tem a patente. O versículo 18 diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. O alerta do texto que a gente acabou de ver é, vocês precisam reconhecer a autoridade deste que está diante de vocês. E com isso, entregar o fruto que sempre foi esperado de vocês. E Jesus, após dizer assim, toda a autoridade me foi dada, o que é que Ele está revelando para nós? Portanto, vão e continue o projeto que eu comecei em Gênesis 1.
Porque quando eu disse, vocês são minha imagem e semelhança, multipliquem-se, eu queria que vocês multiplicassem a minha imagem e a minha semelhança. Quem eu sou, o meu governo na terra, isso passa pelo ensino, isso passa pela proclamação, isso começaria dentro de casa e iria expandir para toda a cidade, gente. Jesus está simplesmente dizendo o quê? Renovem a aliança. Façam e frutifiquem o que eu projetei para a vida de vocês, como pai, mãe, filhos, filhas, e agora como noiva de Cristo. O povo do Senhor, nesta nova aliança, que precisa sim proclamar o Evangelho para todas as nações. O projeto de Gênesis vai ser concluído. O reino de Deus. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Cuidado para a gente não departamentalizar isso. Esse ir de fazer discípulos, pelo fato de Jesus colocar essa amplitude universal, não tira de nós a responsabilidade doméstica, gente. Nós continuamos sendo o povo de Deus, que precisamos continuar ensinando o Evangelho dentro de nossas casas. Se nós reconhecemos Jesus como autoridade, essa autoridade precisa fazer diferença primeiro dentro da minha casa, dentro dos meus relacionamentos. E vai fazer diferença na congregação. E essa congregação vai fazer diferença em toda a humanidade. Esta é a lógica crescente que a vinha precisa entender. Amém? Então, como povo de Deus, nós precisamos reconhecer o senhorio de Jesus nas nossas vidas. E de que forma nós faremos isso? À medida que a gente vive e ensina a sua vontade. Amém? Era isso que Jesus sempre quis. Era isso que Jesus queria daqueles líderes religiosos. Reconheçam minha autoridade. Vivam e ensinem para o meu povo. Nós, como noiva de Cristo, temos essa mesma responsabilidade diante de todo esse mundo, para proclamar o Evangelho para os filhos de Deus, que Ele vai alcançar através da sua palavra. Reconheçamos a autoridade de Jesus em nossas vidas. Vivamos embaixo dessa autoridade, obedecendo e ensinando a sua vontade. Amém? Reconheça a autoridade de Jesus na sua vida. Que toda a sua vida seja dirigida por isso. E que você ensine sobre isso para as outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe nessa tarefa, sabendo que muitas dificuldades virão, porque o modelo dos ímpios não muda, viu, gente? E o que é que a parábola está dizendo? Os ímpios sempre resistirão, sempre perseguirão. É por isso que talvez você esteja sofrendo no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no meio dos seus colegas, que talvez não conheçam a Jesus. E você agora está entendendo a lógica. Eles sempre serão assim. Mas tem uma promessa no final dessa grande comissão, né? Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que possamos reconhecer a autoridade do Senhor em nossas vidas. Reconheça a autoridade de Jesus em sua vida. Viva e ensine o seu Evangelho. Baixe sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a continuar a nossa missão, que não é nossa, mas é Tua. Nos ajuda a entender a razão de existirmos, refletir a Tua glória, o Teu governo, Senhor Deus. Nos ajuda a reconhecer o Teu senhorio, ó Senhor Jesus, em nossas vidas e a entender, Senhor Deus, de forma prática, como isso deve afetar cada papel que eu exerço na minha vida. Então ajuda cada pai aqui, Senhor Deus. Ajuda cada mãe. Ajuda cada esposo, cada esposa, cada filho, cada filha, Senhor Deus, a entender a Tua vontade. Mas antes disso, a reconhecer o Teu senhorio. Reconhecer que o Senhor é o nosso Senhor e que nós precisamos da Tua vontade. Nós precisamos obedecer, viver e ensinar a Tua vontade, Senhor Deus. Nos ajuda nessa caminhada com essa certeza de que o Senhor estará sempre conosco, Pai, até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Te louvamos por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.